Olá, pessoal. Meu nome é André Matheus, consultor especialista em pastagens da Cooper Citrus em Minas Gerais. Estou aqui para dar um recadinho para vocês sobre como desafogar o seu pasto e produzir mais. Sabemos que no Brasil aqui há milhares de hectares de pastagens em algum processo de degradação. Como podemos ver no slide posterior, uma área dessa daí que o cooperado possivelmente achava que ia reformar, a gente conseguiu recuperar ela. Então, ou seja, no próximo slide da introdução, conseguimos abranger e realmente verificar como que é o cenário das invasoras no Brasil hoje. A degradação das pastagens é um dos maiores problemas da pecuária bovina do país. Estima-se que 80% dos pastos cultivados, implantados no Cerrado do Brasil Central, apresentam algum nível de degradação. A alta ocorrência das plantas invasoras nessas situações é um empecilho para reverter o processo e restabelecer a produção das forrageiras. O controle das plantas invasoras é, portanto, uma necessidade para melhorar a qualidade dessa forrageira. Ou seja, o Brasil hoje tem muitas áreas de pastagem com algum processo de degradação. E a alta ocorrência de invasoras impede com que as pastagens realmente dê produtividade, comece algum processo de degradação, que esse processo de degradação vai realmente interferindo na produtividade e na fertilidade do solo. Então, no próximo slide, estamos aí, ó, observando, 93% do rebanho bovino brasileiro tem na pastagem sua principal fonte alimentar, onde a produção de carne e leite é baseada exclusivamente em pastagens de gramíneas e leguminosas forrageiras. Ou seja, 70% da dieta da alimentação do bovino é praticamente da pastagem. E no slide posterior, vamos ver que o cenário no Brasil hoje são essas fotos aí, ó. Então, ou seja, nessas 93% das áreas do Brasil aí a gente encontra esse tipo de ambiente. Pastagens praticamente com processo de degradação elevado, cupim, muitas invasoras, praticamente o animal fica exposto a vários fatores aí que realmente limita o seu desempenho. Por mais que ele tenha genética, fica limitado o seu desempenho. Então, no slide posterior, vamos verificar os danos causados pelas invasoras. Compete por luz, espaço, por água, nutrientes, queda real da capacidade de suporte da área, aumento do tempo para a formação das pastagens, o ambiente propício ao desenvolvimento de parasitas, por exemplo, o carrapato, ferimento dos animais, porque vai ter invasoras com espinhos, e envenenamento por plantas tóxicas, por exemplo, a samambaia, a erva de rato. Então, seguindo adiante, vamos ver aí, ó, algumas espécies. Ó. Essa planta aí é a espinha-agulha, e ela é muito, o espinho dela faz um ferimento muito grande no animal, e aonde essa moita dessa invasora fica, praticamente o animal não chega para poder pastejar, impedindo com que o animal aproveite essa forrageira, ficando praticamente esse capim aí ocioso e sem a colheita dele. E tem as plantas tóxicas, no caso aí a samambaia, que o animal ingerindo ela, praticamente lá na frente ele vai ter uma intoxicação, podendo até morrer. Seguindo adiante, os métodos de controles das invasoras. Medidas culturais preventivas. A partir do momento que a gente vai realmente precisar de reformar uma área, ou no processo inicial de uma implantação de uma pastagens, a gente tem que pensar numa semente de qualidade, o manejo adequado do plantio, o manejo adequado do pasto, a escolha da forrageira e o uso do herbicida para as pastagens do estabelecimento. Por quê? A partir do momento que a gente fez a reforma de uma área,
40, 50 dias depois que a gente reformou essa área, junto com o capim, vai vir as invasoras de fácil controle no processo vegetativo inicial, onde a gente pode, com herbicida com a dosagem menor, realmente limpar essa área e a forrageira se estabelecer praticamente de forma limpa e tranquila na área. Seguindo adiante, vamos ver aí duas fotos aí nesse processo inicial de 40 a 50 dias. Ó. A partir do momento que a gente reformou a área, a pastagem vem, ela forma e junto com ela aí os brotos moles. Então, nesse momento, a gente entra com a aplicação de herbicida, uma dosagem baixa, herbicidas aí à base de picloram com 2,4-D, para realmente limpar essa área e não haver a competição. A competição por luz, espaço, nutrientes, água, que praticamente nessa fase aí, a planta está desenvolvendo e se tiver competição, ela vai definhar. Seguindo adiante. O controle mecânico, que é uma das formas de controle aí, é o uso de equipamentos mecânicos manuais ou tratorizados, como foice, roçadeiras, correntões ou rolo-faca. O custo de mão de obra e o controle é ineficiente. Por que ineficiente? Porque praticamente o uso de equipamentos mecânicos nessa situação aí, simplesmente a gente vai fazer uma remodelagem na área. Ou seja, simplesmente aquela roçada e o aspecto de limpeza vai ficar só no visual. Futuramente, essas plantas daninhas vão voltar a brotar. O controle do fogo, ele foi muito utilizado no passado, mas hoje ele além de ser proibido, ele danifica muito o solo e prejudica muito a questão da parte nutricional do solo aí, que praticamente a matéria orgânica praticamente vai toda embora. Então, ou seja, no próximo slide aí a gente já vai verificar uma situação. Controle químico. O controle químico das pastagens é amplamente utilizado no Brasil porque possui uma série de vantagens. A utilização de menor quantidade de mão de obra, baixo custo de implementação, é bastante eficiente no controle de pragas, aumento da produtividade, aumento na taxa de lotação e é um processo de alto rendimento operacional e com facilidade de trabalho. O controle químico no Brasil hoje, praticamente, ele é utilizado nos 4 cantos, pois, além de ser bastante eficiente, o custo de mão de obra diminui. A única coisa que requer no controle químico aí é a questão do maquinário, trator, um pulverizador, para realmente as coisas acontecerem. Mas o controle químico, a partir do momento que começou a trabalhar no Brasil com ele aqui, as áreas de pastagens aí praticamente dobraram a produtividade. Seguindo adiante, vamos ver aí o uso de herbicidas. Deve-se verificar alguns pontos para a utilização de herbicidas. O grau de infestação na área, o tipo de plantas daninhas encontradas na área, o seu estágio de desenvolvimento vegetativo, como essas áreas aí praticamente as pragas se encontram na área, se elas estão com flores, com frutos, altura, condição do solo e clima, se esse solo aí é argiloso, se é muito arenoso, se a gente está no período chuvoso, se a gente está no período seco, condições da pastagem. Se essa pastagem ela está rapada, se ela está com porte bom, com volume bom, para quê? O stand também de plantas por metro quadrado. Para quê? Para a gente determinar se essa pastagem tem recuperação ou não. E o nível tecnológico da propriedade. O nível tecnológico da propriedade é se realmente a propriedade já trabalha com herbicida, tem trator, tem pulverizador, se o pessoal já está adaptado a trabalhar com pulverizações, equipamento de segurança e assim por diante. Vamos adiante observar mais alguns detalhes. E, por exemplo, entrando nas plantas daninhas. Plantas daninhas, herbáceas ou semi-arbustivas, plantas de pequeno porte, de uma certa facilidade de controle químico, e são chamadas de praga moles.
são controladas por aplicação foliar e de forma costal, tratorizada ou aérea. Por exemplo, alguma dessas plantas aí, ó, a partir do momento que a gente reforma a área de pastagem, faz o revolvimento do solo, esse banco de semente praticamente fica ativado e junto com a pastagem vem esses brotos moles. Por exemplo, erva quente, cheirosa, guanchuma, berdoega, fedegoso preto, fedegoso branco, malva branca. Então, nesse processo inicial de 40 a 50 dias, a gente entra com produto à base de picoloram 2,4-D, por exemplo, uma dosagem aí de 1,5 litro, 2 litros por hectare, a gente consegue realmente eliminar essas pragas todinha, essas invasoras aí todinha, e a pastagem praticamente se estabelecer por si só. Tá ok? Seguindo adiante. Plantas herbáceas e arbustivas lenhosas e semilenhosas. Plantas de porte intermediário, apresentando talos lenhosos e semilenhosos, ou seja, plantas de controle mediano. Podem ser controladas em aplicação foliares, como no caso anterior, mas com tratamentos mais potentes. Ou seja, essas plantas aí, dependendo do processo vegetativo delas, quando a gente vai, por exemplo, vai fazer manutenção de pastagens, elas já estão com porte maior, com flores, com a folha já está mais serosa, então a gente vai ter que entrar com produtos mais fortes, com dosagens maiores, para realmente acontecer a eficiência na aplicação. Então, por exemplo, temos aí a guanchuma branca, a vassoura branca, que ela, a partir do momento que ela está com flor, ou então semente, ela já está com a folha muito peluda, e praticamente o controle controle dela aí, dependendo do produto e o momento que for fazer a aplicação, se não for o produto certo na hora certa, o controle fica ineficiente. Tem a malva veludo, o açapeixe branco, o açapeixe roxo, jurubeba, joá-bravo, malícia e malva carrapicho. Seguindo adiante, temos as lenhosas e arbóreas, plantas que possuem talo lenhoso, ou seja, aquelas plantas de difícil controle, ou chamadas de pragas duras. Algumas só são controladas em aplicação com jato dirigido e costais via foliar, aplicação no toco ou basal. Por exemplo, aí a gente tem a ciganinha e o arasticum, e muitas das vezes a gente não consegue o controle via foliar. A gente tem que fazer a aplicação no toco ou basal. No toco é aquele processo que a gente corta a planta e aplica o picoloram puro no toco, rente ao solo. Essa operação a gente consegue fazer o ano todo. E algumas pragas aí, como a gente tem hoje produtos que a gente consegue fazer aplicação foliar nessas pragas duras no período chuvoso. Então, conseguimos trabalhar também com tecnologias aí que veio para poder melhorar o rendimento operacional nas áreas de pastagens, para a gente realmente conseguir eliminar essas pragas duras do sistema. Seguindo adiante. Gramíneas infestantes, que hoje praticamente é uma dor de cabeça para o produtor, essas gramíneas infestantes aí, que praticamente em algum momento aí, ou até mesmo na propriedade aí, a gente consegue encontrar qualquer uma delas, que é o navalhão, que é o capim-capeta, o rabo de burro e o capim-anônimo. Essas forrageiras aí, praticamente a gente tem que entrar na área, analisar a infestação dessas pragas aí e emitir um controle específico e eficaz. Porque hoje no mercado, os herbicidas para pastagem são voltados para o controle de plantas de folhas largas e são seletivos, portanto, para as gramíneas. Então, ou seja, não tem produto específico hoje para poder eliminar essas forrageiras aí do sistema. Porém, tem alguns manejos que a gente pode fazer numa área que a gente vai reformar, que anteriormente tinha alguma dessas invasoras aí. A gente faz um preparo de solo bom, faz a aplicação de um pré-emergente, e realmente para tentar eliminar essas gramíneas infestantes. Onde que a partir do momento do estabelecimento de pastagem,
A gente vai realmente dar força e vigor para essa planta, para ela tomar conta da área, e a partir do momento que ela estiver toda estabelecida e dando produtividade, a gente vai conseguir fazer essa manutenção bem feita. Para quê? Para ela não definhar e não abrir espaços na área para que outra invasora chegue. Seguindo adiante, vamos observar aí no mercado o que a gente tem para poder trabalhar. Tem alguns produtos específicos aí, mas para quê? Para a gente realmente entender do princípio ativo do herbicida, o que realmente vai eliminar as invasoras do sistema. Que, por exemplo, Picloram, aminopiralide, 2,4-D, Fluxopir, Triclopir. Esses princípios ativos aí que realmente fazem com que as nossas invasoras aí absorvam o produto, transloque da folha para a raiz e da raiz para a folha, realmente eliminando ela do sistema. Então, ou seja, alguns produtos desses aí têm residuais e outros não. Por exemplo, em áreas de integração, o único produto específico aí para trabalhar em área de integração, que, por exemplo, o Trooper, ele é 80% de Fluxopir e 240 de Triclopir, que praticamente aí o residual dele aí chega de 30 a 60 dias no sistema. Então, praticamente a partir do momento que tiver a pastagem no ambiente lá e alguma invasora faz a aplicação desse produto, que a partir do momento que for voltar a soja ou milho na área de LP, esse residual não está mais no ambiente e não atrapalha o desenvolvimento da lavoura. Tá ok, pessoal? Então, ou seja, o Picloram e o aminopiralide mais o 2,4-D são produtos aí que o pessoal tem mais afinidade, já conhecem bastante, e a gente tem que entrar na área realmente fazendo a dosagem certa, do jeito certo, para realmente limpar a área lá e essa pastagem da produtividade. Seguindo adiante. As classes desses produtos, com seus princípios ativos, são, por exemplo, os pós-emergentes. Modo de ação: reguladores de crescimento e atuam no meristema, causando divisão celular e crescimento irregular, desbalanceamento hormonal. Ou seja, a planta absorve, quando a gente faz a aplicação via foliar, a planta absorve esse produto pela folha. No processo vegetativo que a gente vai, compreende de novembro a março, a planta praticamente absorve pela folha, transloca esse produto dentro da seiva da planta até a raiz, da raiz volta para a folha de novo, realmente fazendo com que esse produto fique na planta inteira, desregulando essa planta com um crescimento anormal, fazendo com que essa planta vá à morte. Então, a gente aplicando o produto na hora certa e do jeito certo, a gente consegue realmente trabalhar com a limpeza efetiva na área. Seguindo adiante, métodos de controle, aplicação foliar, jato dirigido costal. Quando a gente vai usar isso daí? Quando a gente realmente entrar numa área, fazer o levantamento de pragas e invasoras e verificar que a infestação está menos de 40%. Se está menos de 40%, a gente vai fazer a famosa catação. Pode ser com a costal, com pulverizador, com um trator, com um pulverizador, com as mangueiras auxiliares, fazendo a catação, com 2 pessoas ali atrás, ali trabalhando. Área total tratorizada. Quando a área, no levantamento, a área tiver mais de 40% da área em infestação, a gente vai fazer a aplicação via foliar tratorizada, ou seja, em área total. Aplicação no toco. Aplicação no toco é aquela operação onde a gente corta a planta e aplica o Picloram no toco. Jato dirigido no toco para plantas invasoras após o corte. Esse jato dirigido, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de bico que a gente usa, para realmente aí o produto ficar efetivo, a gente conseguir aplicar a quantidade realmente que a planta vai necessitar para poder eliminar ela. Aplicação basal. Tem alguns produtos à base de triclopir que a gente utiliza na mistura com óleo diesel para a gente conseguir aplicar no caule da planta.
Então, ou seja, 1/3 da planta, a gente vai aplicar essa mistura aí do produto com o óleo diesel, de forma na circunferência total da planta, para esse produto penetrar na planta e realmente eliminar ela. Aplicação no tronco das invasoras de difícil controle via foliar, porque essas invasoras que a gente vai trabalhar no toco e basal, via foliar o produto não consegue penetrar. E ela é de difícil controle e praticamente essa operação fica muito ineficiente. Então, a gente vai trabalhar com esses produtos no toco e basal. Seguindo adiante, vamos ver aí fotos aí dos exemplares citados anteriormente. Ó. Aplicação basal, que a gente vai aplicar aí o Tricolopir junto com o óleo diesel na planta. Em área total, pulverizador, o trator e o pulverizador aplicando em área total. Aplicação no toco, com o picloram puro, e o trator com as mangueiras auxiliares fazendo a famosa catação. Tem aplicação também aérea e a roçada, que é um serviço aí que o visual é rápido, porém o controle é ineficiente. Seguindo adiante, vamos ver aí alguns problemas encontrados no controle de invasoras. Por quê? Porque 50% do produto e 50% da operação. Não existe produto milagroso, existe manejo eficiente. Então, a partir do momento que a gente entrou na área fazendo o levantamento de qual praga que está estabelecida na área, o processo vegetativo ela se encontra, como está a passagem embaixo dela, que tipo de controle vai ser mais eficiente. Então, a partir do momento que a gente determinou isso, e junto com ele determinou o tipo de produto e a dosagem, então vai ser 50% do produto e 50% da operação. Essa operação a gente tem que fazer a aplicação na hora certa, fazer a aplicação do jeito certo, com o equipamento certo, porque a partir do momento que a gente trabalha de forma errada, esse produto pode ficar ineficiente. Então, por exemplo, plantas completando o seu ciclo, plantas com flores ou sementes, a gente vai ter que estar utilizando uma dosagem maior. Herbicida errado com dosagem errada. A partir do momento, estabeleceu 4 litros daquele produto por hectare, aplicou 2,5, 3, a gente vai cair em ineficiência. Equipamento inadequado com regulagem e aferição incorretas. Um dos gargalos também hoje, no controle químico de invasoras, é a não regulagem ou a má regulagem e má aferição dos equipamentos, porque aí não consegue jogar o produto na dosagem correta e no tempo correto para poder realmente cobrir toda a área foliar da planta e a planta absorver esses produtos e realmente conseguir ter o controle dela. Condições climáticas como vento, temperatura, umidade fora do ideal para a pulverização. A temperatura que a gente precisa é temperaturas abaixo de 32 graus de temperatura, porque acima de 32 graus de temperatura a planta tende a ficar praticamente paralisada, ela ficar estressada, não absorver esse produto. E quando o sol está muito quente, o veículo que leva esse produto na planta é a água. A partir do momento que a temperatura está muito quente, essa água vai evaporar e esse produto vai levar um pouco desse produto. Por mais que a gente use um adjuvante, um óleo mineral, um fixador, vai ocorrer algum problema e a operação pode ficar ineficiente. Problemas com chuva também. A tendência da aplicação, visando a questão da chuva, aplicou ter pelo menos aí em torno aí de 2 horas de tempo firme, a gente já conseguir ter um controle efetivo. O ideal é pelo menos em torno aí de 3 a 4 horas de tempo firme, o produto já agiu na planta. Qualidade da água fora dos padrões. Por exemplo, a água com pH acima de 5 e barrenta, carregada de ferro e cálcio, água dura. Por isso que a gente tem que usar os adjuvantes. Você não conhece a água da propriedade, usa um adjuvante. Esse adjuvante aí vai conseguir realmente colocar a água do jeito que esse herbicida realmente vai ter o seu processo efetivo nas plantas.
A partir do momento que a gente não conhece a água e faz a aplicação junto com o herbicida, ela pode estar carregada com esses itens aí e realmente tirar a ineficiência do herbicida no controle. E o preparo da cauda, a gente tem tem que observar realmente a operação em si na hora do preparo da cauda, observar quais produtos vão primeiro, para não ter aquela aderência, praticamente a gente colocar os produtos no tanque lá assim, e aquele produto lá realmente entupir bico e ter dor de cabeça no momento da aplicação. Então, verificar o processo de colocar esses produtos dentro do tanque, a sequência correta, para não ter problema de entupimento e tudo mais. Tá ok, pessoal? Seguindo adiante, vamos ver aí algumas fotos. Ó. A qualidade da água no momento da captação ali, água barrenta, verificar realmente o pH da água aí, ver se ela está com cálcio, carregada de cálcio, para realmente a gente fazer o processo dos adjuvantes para poder realmente melhorar essa qualidade dela. E também tem os fixadores, ó, óleo, produto para poder realmente espalhar esse herbicida na folha, para poder realmente ajudar a penetrar. Então, tem vários produtos que ajudam esse herbicida a realmente penetrar na folha, lá, fixar, e não ter problemas aí na efetividade do controle. As temperaturas que eu mencionei, ó, temperatura máxima aí, ó, 30 graus aí, ó, velocidade do vento, ó. Então, tem que ter o vento mesmo para não ter deriva, não jogar o produto fora do local que a gente está planejando. A umidade relativa no ar, ó, 60%, no mínimo 60%, para realmente ter o controle efetivo. Produtos que a gente vai estar utilizando na aplicação, que realmente no preparo da cauda lá tem que ter uma sequência, tem que ter o controle e observar realmente o que está colocando no tanque ali para não ter problema. E os equipamentos, a gente tem que ter observar muito bem os equipamentos de pulverização que a gente está utilizando para não ter problemas, ó, bico entupido, bico um diferente do outro, que de um lado vai cair mais do que do outro, e a operação acaba sendo ineficiente. Seguindo adiante, ó, vamos ver aí, ó, um pulverizador aí montado, praticamente a famosa gambiarra no campo. Então, ou seja, pode funcionar? Pode, mas o ideal é não estar utilizando pulverizadores assim, porque a eficiência também cai a eficiência do controle. Você não tem uma forma correta nesse processo aí de estar aplicando o produto. Você não sabe se realmente definiu 3 litros por hectare, se realmente está caindo ali, se realmente esse produto está sendo homogêneo na área ou não. A velocidade do trator, se realmente esse produto está homogêneo dentro do recipiente ali, ó. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas efetividades aí para poder realmente a aplicação no campo ser bem eficaz. Então, como eu tinha dito antes, 50% do produto, 50% da operação. E essa operação compreende todos esses itens que eu comentei anteriormente. E seguindo adiante, vamos ver aí, ó, devemos ter em mente que as plantas daninhas de pastagens cultivadas são causas não são causa, e sim consequência da diminuição da fertilidade do solo, agravada pelo manejo inadequado das forragens. A integração racional de diversos métodos de controle é a melhor alternativa para as pastagens, por causa da grande diversidade das espécies. Então, ou seja, gente, as invasoras diminuem a fertilidade do solo. Devemos ter atenção, a partir do momento que ela começou a aparecer no ambiente, para a gente, quanto antes, realmente realizar o controle lá e fazer com que essa pastagem vá para frente. Porque a pastagem no sistema, ela é uma planta exótica, e a planta daninha, ela é uma planta nativa, ela já está estabelecida no ambiente. Então, a gente tem que tentar controlar essa planta nativa. Seguindo adiante, vamos ver aí, ó. Esse quadro aí que é muito bom de explicar, que basicamente aí, ó, vigor da planta, qualidade, a escadinha do processo aí nutricional do solo.
vigor e produtividade, qualidade e produtividade, e aí nesse quadrinho aí já começa a aparecer as invasoras. É nesse momento aí que a gente tem que entrar com controle químico. Porque a partir do momento que essa invasora começa a tomar conta da área, 40%, 50% da área, 60% da área, a gente já está descendo a escadinha ali, ó. A cobertura do solo já fica comprometida, a matéria orgânica já está caindo, aí começa a compactação, porque praticamente a pastagem já estagnou, começa a infiltração da água e começa a erosão. E aí o boi já foi com a corda. Então, a partir do momento que começou a aparecer as invasoras na área, a gente já começa a estabelecer o controle químico dessas invasoras para realmente a gente fortalecer novamente essa pastagem e a gente sempre ficar ali, ó, com vigor e produtividade, e a qualidade e produtividade. Sempre nesses 2 graus da escadinha. Senão a tendência da fertilidade do solo cair e a gente perder a área. Seguindo adiante, pessoal, vamos ver aí, ó. A tendência da gente realmente realizar um efetivo controle das invasoras na pastagem, para a gente sair dessa situação da foto, que é comum no Brasil hoje, para essa, com a taxa de lotação alta, com a capacidade de engorda devido à pastagem estar com proteína alta e com vigor alto, para realmente a gente ter produtividade. Porque hoje o boi dá mais do que a soja e a cana. O problema é que realmente nas áreas de pastagem, o que é feito na cana e o que é feito na soja não é feito nessas áreas de pastagem. E a gente coloca o animal com a genética boa num ambiente desfavorável para o desenvolvimento dele. E aí não dá resultado. Seguindo adiante, vamos verificar aí, ó, lado a lado, exploração e produção. De qual lado da cerca os senhores querem ficar? Coloquem isso em mente e vamos colocar a coisa para acontecer. Exploração ou produção? Eu quero explorar ou quero produzir? Seguindo adiante, então, ou seja, é um manejo aí que geralmente alguns produtores fazem e o manejo que a Copercites consegue oferecer ao produtor. Obrigado, pessoal. Espero que tenha contribuído com alguma das dúvidas dos senhores. E a Copercites está de porta aberta aí para tentar sanar as dificuldades que o produtor tenha no campo. Entre em contato com o departamento técnico, que estaremos aqui para realmente atender o cooperado e realmente sanar essas dificuldades aí e levar realmente produtividade para dentro da propriedade de vocês. Tá ok, pessoal? Muito obrigado.